18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora na Mix, na sequência da programação com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Muito boa noite para você que sintoniza com a gente. Obrigada pela sua companhia. Muito boa noite. Eu, Karime Leão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, Karime Leão. Muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. Gente, para nosso programa ficar ainda melhor, só com a sua companhia, mandando aquela mensagem de texto, falando pra gente como é que foi o seu carnaval. Hoje também, quarta já magra, né, Karime? Quarta de cinzas, quarta né? Como de é que tá esse dia preguiçoso? Pois é, muita gente tá aproveitando para dar aquela descansada, verdade, né? Manda pra gente uma mensagem no WhatsApp, que é o 994887592. Participa do programa com a gente. Vale também para você que está nos acompanhando ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18 horas news. Trânsito. E vamos falar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas de Manaus com o carro do 18 horas, para saber como é que está o movimento do trânsito nessa quarta-feira de cinzas preguiçosa, não é, André? Conta pra gente, boa noite. Muito boa noite a todos. Olha, a rotatória do Coroado no sentido bairro-centro, trânsito concorrido, hein? Quem vem do acesso da Avenida das Torres encontra dificuldades para acessar ali a via pelo tráfego intenso nesse trecho da Alameda Cosme Ferreira, próximo da rotatória. Ainda na Avenida Cosme Ferreira, só que volta para casa, né? No sentido centro-bairro, próximo ao SESI, trânsito com retenção. E atenção, é preciso redobrar a atenção, na verdade, para quem segue ou vai seguir dirigindo pela Zona Leste, que tá uma chuva intensa, forte chuva por aqui. Daqui a pouco a gente traz mais informações mais à frente sobre trânsito. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Buscas pelos desaparecidos do naufrágio seguem nessa quarta-feira de cinzas. Brasil e Peru firmam parceria internacional para transporte de soja. Número de motoristas flagrados dirigindo alcoolizados nesse carnaval caiu 44% em comparação com o ano passado. Defensoria Pública abre agendamento para mutirão gratuito de reconhecimento de paternidade. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques a partir de agora para você sintonizado em 100,7 no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E as buscas pelos desaparecidos do naufrágio do Encontro das Águas retomaram hoje de manhã. O trabalho, que reúne uma força-tarefa com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, segue, enquanto uma questão deve ser investigada com rigor. Qual foi a causa dessa tragédia que deixou mortos, desaparecidos e muita comoção? Foi imprudência, foi falha humana, falta de fiscalização? São questões que precisam ser investigadas. Um estudo feito pelo professor Jaciel Fontes, da Universidade do Estado do Amazonas, revelou que erros humanos e condições inadequadas das embarcações são as principais causas desses acidentes em embarcações. Além disso, também estão as violações das regras de segurança e negligência. São medidas que a gente pode considerar básicas, mas que, segundo o estudo, não refletem a nossa realidade. E esse naufrágio, ele revelou exatamente isso, que medidas básicas e tão necessárias não devem ter sido obedecidas. E o pior, faltou fiscalização. Como chegamos a falar aqui no 18 horas, nem a lista de passageiros estava correta. Faltava o nome de uma das vítimas, a do cantor gospel Fernando Grandez. A Marinha abriu um inquérito administrativo e a Polícia Civil também começou a investigação. Enquanto a causa oficial ainda é investigada, sabemos pelos relatos emocionantes dos sobreviventes, pelas imagens do naufrágio, que mostram um total despreparo da tripulação da embarcação para enfrentar um acidente como esses, não é, Kennethson? Exatamente, Karime. É uma situação muito complicada, porque a tripulação naquele momento de terror, ela não sabia exatamente o que fazer, não foi bem coordenada pela equipe de bordo, né? A equipe que estava lá no local. Nós temos o comandante da embarcação, talvez ali tem o primeiro imediato também, que sempre ajuda nesse processo, e na hora você percebe uma embarcação completamente fechada, com várias crianças de colo, crianças recém-nascidas. Então a cena foi de completo terror. O comandante da embarcação, o Pedro José da Silva Gama, ele até
até agora não foi localizado desde a decretação da prisão preventiva dele pela Justiça do Estado do Amazonas, que aconteceu no último sábado, dia 14. Uma tragédia que deixou pelo menos 3 mortos e 5 pessoas que seguem desaparecidas. Tragédia que pode se repetir enquanto medidas mais rígidas de segurança e fiscalização não forem tomadas. De lá para cá, quantos barcos, quantas embarcações passaram pelos rios do estado do Amazonas, não é, Kennedy? E lembrando que não é o primeiro caso que acontece, né, Karine? Exato. Vários outros casos já foram semelhantes. Infelizmente, essa realidade não mudou. E aí a gente tem esse resultado, né? Infelizmente temos que estar noticiando, nos solidarizando com essas vítimas, com toda a situação que estão passando. O repórter André Meirelles, ele traz pra gente agora as atualizações a respeito desse caso, desse assunto. Boa noite, André. Então, as causas do naufrágio seguem aí em investigação, não é isso? André, boa noite. Opa, boa noite. Oi. Sim, estamos te escutando, André. Segue pra gente. Então você volta a conversar ao vivo com a gente para falar a respeito, né, dessa tragédia, desse caso. E as causas ainda seguem em investigação, não é isso? Exatamente isso. Boa noite mais uma vez para vocês, todos que nos acompanham. Esse caso do naufrágio aí do dia 13, agora, a última sexta-feira, segue aí sob investigação da Marinha do Brasil e da Polícia Civil do Amazonas. Os órgãos apuram as condições da embarcação, a conduta do comandante e se todas as normas de segurança foram cumpridas. E as buscas continuam, né? O Corpo de Bombeiros do Amazonas encontrou, inclusive, objetos que podem pertencer às vítimas do naufrágio ali na região do encontro das águas. Os materiais estavam às margens ali do rio e agora passam por análise para confirmação. Inclusive, esse acidente, ele reacende um alerta antigo, como vocês já adiantaram no começo, em 2023, né? O professor Jaciel Fontes, que é da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, já havia apontado medidas para evitar tragédias como essa. Entre as orientações estavam o respeito à capacidade das embarcações, a avaliação das condições hidrológicas e o treinamento adequado dos comandantes, especialmente em áreas de confluência dos rios. E além da responsabilidade dos comandantes, há também um papel da fiscalização, algo que é fundamental e que é para estar sendo feita pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, que é a ARCEPAM, que é responsável por fiscalizar o transporte hidroviário intermunicipal. Então, sobre esse assunto, a gente conversou hoje com o deputado federal Sidney Leite, que ele comentou, inclusive, essa falta de fiscalização por parte dos órgãos estaduais. Vamos acompanhar. Se você chegar na SEASA, você não vê uma fiscalização, um critério, como também na grande maioria dos portos do estado do Amazonas. Por isso que esse número tão elevado de vítimas, né, como tem esse registro de 2000 a 2024, são mais de 600 vítimas, né, da imprudência, da irresponsabilidade, da falta de fiscalização. Fora a qualidade dos serviços, que muitas vezes são questionáveis. 18 horas. A gente vai continuar ouvindo o deputado Sidney Leite, que também lhe reforçou que entre as atribuições estão a verificação da autorização das linhas, a documentação das embarcações, lista de passageiro e capacidade permitida. Além disso, a fiscalização, como ele falou pra gente, é permanente, mas concentrada principalmente nos portos oficiais aqui da capital amazonense. Então precisa ser feita, assim, além dessa fiscalização, como ele já comentou, todas essas atribuições de verificações, de documentos, de lista de passageiros, capacidade permitida. Vamos acompanhar. Passagens têm que ser compradas e identificado qual é o passageiro que efetivamente foi embarcado. Precisa ter um controle disso, mas também uma fiscalização de linhas, de cumprimento de horário, de qualidade de serviço, fornecimento de alimentação, como também as condições,
né, de todas essas embarcações, sejam elas as lanchas rápidas, ferryboat, barcos, como também, né, a verificação correta da tripulação. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado Sidney Leite. Olha, Karine Kennedy, estou vendo aqui, parece ser uma novidade, né? Agora, para ajudar aí na prevenção de acidentes, o Serviço Geológico do Brasil desenvolveu um mapa técnico que vai avaliar os riscos de navegação no Amazonas. Então, o material ele vai identificar áreas com correntes mais fortes, né? E também variações de velocidade das águas. Essas informações, com certeza, a gente acredita que vão ser essenciais aí para fazer com que venha a haver aí uma navegação segura. Isso porque qualquer erro somado às condições naturais do local pode resultar em tragédias. E também sobre esse assunto desses erros, dessas tragédias que aconteceram, eu conversei hoje com a presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Amazonas, a Gemima de Paula Soares. Ela explicou como funciona na prática essa responsabilidade dos culpados pelo acidente, como ela falou que tem que haver uma aplicação da multa por parte da Marinha com a empresa responsável, e isso se de fato a empresa for considerada culpada assim que sair os resultados das investigações. Ela também deu outros detalhes, vamos acompanhar. A empresa responde de forma administrativa. A Marinha ela tem que aplicar multas se for observado lá no laudo pericial do inquérito que eles tiveram realmente culpa, responsabilidade no acidente. E uma das maiores aplicações de multa a gente percebe lá no Tribunal Marítimo, quando o Tribunal Marítimo, além de aplicar multa, ele aplica a sanção de suspender o certificado de registro de armador, que é o CRA. 18 horas. Olha, enquanto as buscas continuam e as investigações avançam, o caso está levantando aí uma questão urgente, né? Até que ponto falhas humanas, falta de fiscalização e desrespeitos e alertas técnicos continuam colocando vidas em risco aí nos rios do Amazonas? E tem mais uma informação importante que a gente conferiu a fala da Gemima de Paula, que é a diretora portuária da OAB aqui no Amazonas. Ela vai continuar falando agora pra gente sobre essa responsabilidade de quem vai arcar com as consequências. Como funciona? Vamos acompanhar. No âmbito civil, eles têm a obrigação do reparo ao dano material e moral. Eles têm a obrigação de possuírem o seguro DPEM válido, que é o seguro que cobre morte e lesão corporal. Todas as embarcações elas têm por obrigação ter o seguro ativo. No âmbito administrativo, o comandante e o proprietário armador podem ter os seus certificados suspensos ou cancelados. Isso já depois da decisão do Tribunal Marítimo. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala da Gemima de Paula Soares, presidente aí portuária da OAB aqui no Amazonas. E agora, para quem não conhecia, né, Karine Kennedy, as famílias que não conheciam aí seus direitos, agora sabem que tem direitos sim sobre essa situação, mas o primeiro passo é esperar aí, né, o inquérito, esperar o resultado aí dessas apurações por parte da Marinha, por parte da Polícia Civil, para responsabilizar de fato, ver quem foram os responsáveis por isso, para poder buscar aí os seus direitos. A gente está falando aí dessa tragédia, né, que aconteceu no último dia 13, onde essa lancha acabou afundando ali nas proximidades do encontro das águas. Segundo os bombeiros, 71 pessoas foram resgatadas com vida. O acidente deixou 3 mortos e atualizou ontem para 5 pessoas que continuam desaparecidas.
e atualização sobre o comandante da lancha, que é o José Pedro da Silva Gama, que chegou a ser preso em flagrante, só que ele pagou fiança, foi liberado, e aí a justiça decretou novamente a prisão preventiva dele agora no último sábado. E ontem a gente inclusive deu essa informação que ele é considerado foragido e até o momento não foi encontrado, não se apresentou ainda. Então o caso segue sob investigação das autoridades competentes. Volto com vocês. Muito obrigada pela apuração, pelas informações, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. Vamos falar agora de BR-319. As obras da ponte sobre o rio Otasmirim seguem mesmo durante o período do feriado de carnaval. A nova ponte está sendo totalmente reconstruída depois do desabamento de 2022. Kenneth, quem nos acompanha pela live do YouTube pode conferir as imagens das obras. A estrutura vai ter mais de 244 metros de extensão, 11 de largura. Cerca de 200 pessoas seguem nos trabalhos da reconstrução da ponte, que deve ser inaugurada já agora em março para garantir o tráfego, parte do tráfego aí da BR-319. O senador Eduardo Braga acompanha os trabalhos junto ao DENIT e reforça o compromisso que é assegurar a conclusão da obra dentro do prazo previsto para a primeira quinzena de março. E segundo o senador, não existe feriado, né? Quando se trata de garantir infraestrutura para o Amazonas. Ele disse que a BR-319 precisa de responsabilidade e continuidade. Por outro lado, enquanto aguardamos a reconstrução total da BR-319, uma nova rota internacional para a soja brasileira começa a ganhar forma, gente. Brasil e Peru comemoram o que chamam de marco logístico da região norte para o transporte de grãos. E quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. Conta pra gente o que isso significa na prática, tá? Para a economia aqui da Amazônia. Conta pra gente. Bom, na prática, a operação reforça o peso do Brasil como gigante da soja e cria uma alternativa às rotas tradicionais pelo Atlântico. E a promessa é diminuir o custo do transporte e fortalecer a economia regional. Como vocês disseram, o Brasil e o Peru realizaram a primeira operação de transporte multimodal de soja ligando Roraima ao Porto do Peru. A ação, articulada pela agência peruana, marca a abertura de um novo corredor logístico aqui na Amazônia. A proposta é clara: usar rotas terrestres e fluviais para levar a soja brasileira até o Oceano Pacífico, reduzindo custos e ampliando mercados, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Serafim Corrêa. Novos caminhos se abrem, novos caminhos permitindo uma logística muito mais barata do que a que temos hoje. Furar, no bom termo, pelo Pacífico é muito melhor do que dar o contorno pelo Canal do Panamá. Vamos aguardar, mas essa é uma boa notícia que merece ser comemorada. Bom, o projeto faz parte do chamado Eixo Amazônico Norte e inclui investimentos pesados como terminais portuários do país vizinho, além da chamada Hidrovia Amazônica 2.0, que deve funcionar por meio de parceria público-privada. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, Serafim Corrêa, este é o caminho natural nos próximos 5 anos. Nós estaremos bastante, diria que intensamente, transportando grãos do norte do Mato Grosso e aqui de Roraima pelo rio Amazonas, chegando até Letícia, que já é Colômbia, mas fica de um lado, Iquitos fica do outro lado, para chegar até Urimáguas. Só que nós dependemos de obras internas no Peru. E essas obras, a meu ver, dentro dos próximos 5 anos, serão prioridade para o governo peruano. Isso vai dar relevância ainda maior para o porto de Chancai. O que se espera também é que essa integração gere desenvolvimento para a população amazônica e não apenas acelere a exportação de commodities. A nova rota está aberta, agora o desafio é garantir que os benefícios não fiquem só no papel, né? Volto com vocês. E vamos além, viu, Odineia? Depois do que a gente abordou aqui no começo do programa 18 horas, agora o grande desafio
desafio é oferecer fiscalização e segurança para o transporte desses grãos, porque o que a gente tem certeza é que aqui no estado do Amazonas não oferece fiscalização, sinalização e muito menos segurança para quem transporta, para quem passa pelos nossos rios, não é, Kennison? Exatamente, Karime. Só para a gente contextualizar o que a gente está falando, o sistema hidroviário, ele é vital para o nosso estado do Amazonas, para as nossas navegações pelos nossos rios Negro e Solimões, e a gente tem pelo menos 10 milhões de passageiros que utilizam esse modal para sair de Manaus, para ir para os demais municípios do estado do Amazonas. São 25 milhões de toneladas de cargas transitando anualmente pelos nossos mais de 16 mil quilômetros de rio, gente. E a gente está falando sobre casos que já aconteceram, Karime, inclusive fatalidades, onde diversas embarcações fazendo exatamente o transporte de soja, como agora está sendo comemorado, e que já destruíram centenas de famílias aqui pelo rio Amazonas, onde embarcações flutuantes acabaram sendo destruídas por grandes balsas que faziam transporte de soja. Então, aumentando esse fluxo de grandes embarcações, também tem que aumentar a fiscalização e toda a estrutura para que esse transporte seja realizado, porque da forma que está, mais incidentes podem ocorrer. Exato, vai ser, infelizmente, vai trazer até mais dor de cabeça, né? Claro que é um avanço enorme para a economia do estado do Amazonas, da Amazônia, só que é preciso que o estado ofereça o mínimo. Estamos falando de segurança, sinalização e fiscalização. São 3 pontos básicos e importantíssimos que o estado do Amazonas precisa oferecer para que esse acordo, de fato, renda frutos e seja bom para os dois lados. Muito obrigada, Kennison, pelo adendo, pelos comentários. Agora em Manaus, 6h23. Você está ouvindo 18 horas. E tem resultado do Carnaval do Rio de Janeiro. A Unidos do Viradouro é a campeã de 2026, tá? E veio, gente, com um enredo homenageando o povo do samba. Veio homenageando o Moacir da Silva Pinto, mestre Cissa, comandante da bateria, o mestre da bateria, tá? O enredo veio Pra Cima Cissa. Foi um desfile que emocionou todas as pessoas que são do samba, que vivem o samba, sendo ou não da escola Unidos do Viradouro, que é lá de Niterói. Todos ficaram muito emocionados, afinal de contas é um cara simples, é um cara do povo. A escola fez um desfile belíssimo, tirou a maior nota em todos os quesitos. E o fim do Carnaval do Rio de Janeiro ficou Viradouro em primeiro lugar, logo depois Beija-Flor, em terceiro Vila Isabel, em quarto Salgueiro e em quinto lugar Imperatriz. A Unidos de Niterói, ela caiu, ficou em 12º lugar com apenas 264,6 pontos. O detalhe que foi essa escola de samba que veio homenageando o presidente Lula. O desfile, segundo aqui os jurados, não foi tão bem assim e a escola, ela acabou sendo rebaixada nesse ano. E teve também, gente, a atualização das notas de carnaval daqui de Manaus. Depois da aplicação do critério de desempate, a escola de samba Reino Unido da Liberdade passou a ocupar a 3ª colocação da apuração. Bom, isso porque a escola tinha ficado empatada com Andanças de Cigano com 268,5 pontos. As escolas tiveram a classificação definida com base no regulamento do carnaval, que estabelece os critérios para desempate entre as agremiações. O regulamento determina que, em caso de empate, o último quesito sorteado no momento da apuração deve ser utilizado como critério de desempate. O quesito foi definido, foi como o samba enredo. O samba enredo foi esse ponto que fez aí o desempate das duas. A decisão foi confirmada depois da verificação técnica realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e divulgada nessa terça-feira. Com o desempate, a classificação ficou assim. A Grande Família foi a grande vencedora do Carnaval de 2026. Em segundo lugar, vem a Vitória Régia. Em terceiro lugar, a Reino Unido da Liberdade. Em quarto lugar, Andanças de Cigano. E na sequência, seguiu a mesma coisa. Em quinto lugar, ficou a Mocidade Independente de Aparecida, seguida pela Vila da Barra. Em sétimo, vem a Unidos do Alvorada. E em último lugar, a Presidente Vargas. Você está ouvindo 18 horas. Política.
Vamos agora com o nosso quadro de política com Kennethson Paes. Kennethson, o Supremo Tribunal Federal, no centro de mais crise, né? Depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, parte deles teme o resultado dessa crise que acabe gerando aí uma crise de imagem e de credibilidade. Mas eu acho que é o que já está, né? Assim, no senso comum é o que já está instaurado, não é isso, Kenneth? Exatamente, Karime. A gente já vinha trazendo essa análise ainda ontem com essa instauração de uma investigação da Polícia Federal e agora a gente tem a reação dos ministros, né? Ontem foi a operação como um todo, o resultado dos investigados, dos servidores da Receita Federal e agora nós temos essa repercussão geral já trazendo informações sobre o termômetro dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do ministro realmente de autorizar essa operação da Polícia Federal contra os servidores provocou essa divisão interna entre os ministros e também desconforto, né? A investigação ela apura esses acessos considerados ilícitos e possíveis vazamentos de dados sigilosos dos ministros e também do Procurador-Geral da República e de seus familiares. Lembrando que essa parte sobre vazamento de dados, ela é um crime que deve ser punido com rigor. No entanto, essa ação é que está sendo questionada do ministro Alexandre de Moraes de utilizar o Supremo Tribunal Federal para poder fazer investigações que inclusive ele está diretamente ligado, que é aquela informação que foi divulgada a respeito sobre a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Bassi, que teve um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. As medidas contra os servidores foram duras, ontem a gente falou sobre isso, a quebra do sigilo telemático, a tornozeleira eletrônica em todos eles, a proibição de sair do país, a demissão deles. Lembrando que ainda não se tornou, o caso não chegou ao trânsito e julgado, gente. Eles ainda permanecem no status de investigados, não como acusados ou como condenados. Acusados até que pode ser, mas condenados isso ainda não chegou ao fim. E aí parte da corte critica a abertura de inquérito oficial que foi sem aviso prévio formal da Procuradoria-Geral da República ao presidente do STF, Edson Fachin, ou seja, a PGR ela agiu de forma primária sem consultar o ministro Edson Fachin. E aí, diante da repercussão de tudo isso, em entrevista à BBC News, o Gustavo Badaró, ele que é professor de Direito Processual da Universidade do Estado de São Paulo, considerou como absurdo que o inquérito das fake news ele continue aberto, servindo para ministros iniciarem sucessivas investigações. Além disso, ele afirmou que o vazamento de dados é grave, mas deve ser alvo de investigação de primeira instância da Justiça, já que esses servidores suspeitos, eles não têm um foro especial no STF, ou seja, essas pessoas não têm um foro privilegiado para poder já ir para a terceira instância, para a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. E na visão desse professor da USP, esse caso ele deveria ter sido na primeira instância, para poder ele seguir para as outras instâncias do Poder Judiciário. Já outros ministros sustentam que essa ação do ministro Alexandre de Moraes ela agiu dentro das atribuições, já que esse caso ele é um desdobramento do inquérito das fake news. E aí está mais um ponto que é bastante crítico. O inquérito das fake news, ele foi aberto e o ministro Alexandre de Moraes já começou a dizer para o colegiado, já começou a dar a entender que ele pretende deixar esse inquérito aberto até 2027, quando ele próprio vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, ele é o vice-presidente e ele já dá indício que esse inquérito vai permanecer aberto até o final. E também sobre essa decisão, só queria trazer agora as informações sobre o diretor-presidente, ele que é o presidente de uma das unidades que representam os auditores fiscais, e ele confirmou que um dos suspeitos, ele realmente checou algumas informações de parentes do ministro Gilmar Mendes, mas negou o vazamento das informações. Vamos ouvir agora Kleber Cabral, presidente da Unifisco. Esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí? Vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades? Você não vai encontrar nenhum. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. Então isso é um efeito concreto, muito negativo para a nossa instituição.
Lembrando que ainda ontem a gente noticiou aqui as notas dos órgãos competentes, dos auditores fiscais, que eles disseram que essa ação de verificar, checar dados, faz parte do cotidiano desses profissionais, não é algo ilegal. É o trabalho deles. A questão de verificar dados da Receita Federal é o trabalho de quem é um auditor fiscal, faz isso. Agora, a única questão é verificar a venda dessas informações. Se aconteceu, só que eles ainda não foram confirmadas. Eles estão sendo punidos antes, foi que a gente comentou ontem aqui, né? Exatamente. Nesse momento, eles estão sendo praticamente condenados antes do veredito final do próprio ministro Alexandre de Moraes. Mais uma vez, nós temos o ministro sendo a vítima, a parte afetada e que também tem julgado um caso de extrema delicadeza que causa esse desconforto até dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, gente. E nos bastidores, os ministros, eles temem que essa situação ela possa aumentar a percepção popular, todo mundo já está sabendo disso, sobre essa autoblindagem e também a crise de credibilidade da corte. E o que muitos juristas, Carmen, estão preocupados é que essa iniciativa do ministro Alexandre de Moraes evite que futuras investigações possam acontecer. Sem dúvida. Igual como a gente acabou de ouvir o presidente, todo mundo está com medo de checar qualquer informação. Pronto, é isso aí. E o filme tá feio, gente. Para que tá feio demais, né? Só isso. Bom, Kenneth, tem outra história aqui atualizando essa questão dos bancos quebrados, tá? Depois do Banco Master, agora o Banco Central liquidou o Banco Pleno. Isso depois de constatar crise financeira e desse banco ter ligação justamente com o Banco Master. Conta pra gente mais detalhes, Kenneth. Mais um banco sendo liquidado pelo Banco Central, e esse caso ele chama a atenção por diversos motivos, como a crise financeira do banco e a rede de relações políticas envolvendo o controlador, o banqueiro Augusto Ferreira Lima. Segundo o Banco Central, a liquidação extrajudicial do Banco Pleno aconteceu porque a situação financeira e econômica dele piorou e o banco passou a ter dificuldades para poder pagar as obrigações do dia a dia. E o Banco Central apontou esse descumprimento de normas e determinou ali a própria autoridade para que fosse liquidado esse banco. E na prática é um sinal de que o banco não conseguiu se manter de pé com a segurança para poder conseguir operando. E aí nós temos, Karimi, o resultado disso é que muitas pessoas acabaram perdendo dinheiro, porque nós temos diversas aplicações e aí essas pessoas que acabaram investindo no banco, agora elas vão ter que recorrer ao Fundo Garantidor de Créditos para poder reater de volta esses valores. Lembrando que esse pagamento ele não é automático, o cliente ele precisa se manter, precisa procurar o Fundo Garantidor de Créditos e no sistema do FGC, e aí depois que passar por todos os procedimentos é que o banco, o Fundo Garantidor de Créditos vai poder ressarcir esse valor. Só que tem uma questão, essas aplicações que são devolvidas, elas são de até R$250 mil, ou seja, quem aplicou mais do que isso acaba perdendo dinheiro. E é possível, Karime, que inclusive outros bancos também, eles passem pelo mesmo procedimento, eles passem pela mesma liquidação por ligações não apenas com o Banco Master, mas também com outras irregularidades e dificuldades financeiras. Não tá fácil para ninguém, gente, nem pro banco. Vamos lá, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que reestrutura a carreira e que concedem remuneração para servidores da Câmara, Senado e Tribunal de Contas da União. E teve voto? Teve veto. Exatamente, porque houve ali alguns trechos desse projeto que o presidente Lula ele acabou vetando e poderia acabar abrindo brechas para super salários, e acendeu esse novo capítulo da discussão sobre os chamados penduricalhos do serviço público. A decisão ela atinge reajuste dos servidores da Câmara Federal, do Senado e também do Tribunal de Contas da União, e pode acelerar essa criação de uma lei nacional para poder regulamentar as verbas indenizatórias em todos os poderes. Os líderes no Congresso, ele avaliam que o veto ele foi muito natural, especialmente após a decisão liminar do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os pagamentos de benefícios não previstos em lei e cobrou do parlamento uma regulamentação bem clara para poder regular, Karime, aquilo que pode ou não ultrapassar o teto constitucional. Hoje esse teto é de um pouco mais de R$46 mil, muita grana. E aí
aí o presidente Lula manteve algumas gratificações de desempenho e o reconhecimento de carreiras típicas do estado, mas ele barrou os pontos com pagamentos retroativos, porque há um certo tempo esses valores eles não eram corrigidos conforme a inflação, então isso daí permanece como está, não vai ter pagamento retroativo, e também a licença compensatória que poderia ser convertida em dinheiro, que na prática permitiria salários acima do limite. Lembrando que eles trabalham apenas 3 vezes na semana e depois de 3 vezes na semana eles vão ficar 2 dias de folga, ou seja, só 3 dias na semana, 2 dias de folga, e eles queriam ainda desses 2 dias de folga, caso trabalhassem eles recebessem dinheiro. Indenização. Era essa a proposta, que aumentaria demais, chegaria até mais de 70 mil reais. Mais de 76 mil reais, bem maior do que o salário dos deputados federais. E do próprio presidente. Então era exatamente isso que vetou, o que a gente até estava esperando que vetasse mesmo, certo, Kenneth? Tem política local, tem professora Maria do Carmo? Conta pra gente rapidinho. Karime, eu acho que pelo tempo eu só queria dar uma conclusão sobre esse assunto anterior. Amanhã eu vou trazer mais detalhes sobre a Maria do Carmo, tá? Tá, qual? Esse relatório sobre esse veto do presidente Lula, ele vai agora para o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão ela vai ser analisada pelo Supremo no dia 25, e se a corte confirmar que houve entendimento do Dino, cresce ali a pressão para que o Congresso ele possa fazer essa lei unificada que vai valer tanto para o Executivo, Legislativo e Judiciário. A ideia é que os poderes legislativos eles consigam chegar no consenso, tanto a Câmara Federal como também o Senado, para poder criar uma lei unificada para que todos passem a valer e receber esses mesmos valores, lembrando que precisa respeitar o teto constitucional. Karime, e amanhã eu trago mais detalhes da política local. Exato, amanhã então a gente fala sobre política local. Muito obrigada, Kenneth São Paz. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, número de motoristas flagrados dirigindo alcoolizados durante o carnaval caiu 44% esse ano em comparação com 2025. O nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Agora em Manaus, 6 horas e 38 minutos. Voltamos a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas, acompanhando a volta para casa. Boa noite, André. Muito boa noite mais uma vez a todos. Hoje estamos aqui pela zona leste da capital amazonense, um dilúvio por aqui, hein? Tá caindo chuva muito forte. Então, atenção aí os condutores que vão dirigir também aqui pela zona leste da capital amazonense. A Avenida Altaz Mirim segue até com trânsito bom, mas aí ficou mais lento, né? Claro, é normal, tem que reduzir aí a velocidade. Então, quem passa pela Altaz Mirim, aqui a antiga grande circular, nas proximidades do shopping também, no sentido volta para casa, né? Centro-bairro, tá um trânsito agora começando a ficar aquele trânsito mais pesado aqui, mais concorrido pelo local. Essa cena também de trânsito mais lento se repete pela zona norte da capital amazonense, nas proximidades do shopping Sumaúma. Por lá também cai um dilúvio, hein? Muita chuva nessa noite de quarta-feira, hein? Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E agora vamos saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. A chuva a gente já sabe que já tá caindo, né? É, muita chuva. Muito boa noite pra você, Kennedy, pra Karime e pra todos os nossos ouvintes que acompanham a previsão do tempo. Quarta-feira de cinzas, que de cinzas realmente não teve nada, né? A quarta foi marcada por muita chuva em Manaus. Em alguns bairros, o volume de água foi tão intenso logo nas primeiras horas da manhã que o alerta da Defesa Civil acabou disparando no celular de praticamente toda a cidade. Agora à noite, o céu continua carregado e a previsão indica pancadas de chuvas isoladas com 67% de chance de precipitação. E atenção, hein? Porque Manaus ainda está em alerta severo para riscos de deslizamentos de terra em áreas mais vulneráveis. Com esse cenário, a orientação da Defesa Civil é que a população redobre os cuidados, evite áreas de risco, tenha muita atenção ao passar por locais que costumam alagar e, em caso
caso de qualquer situação de emergência, o contato deve ser feito imediatamente pelo 199. Fiquem seguros. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 19 de fevereiro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta já começa com o céu bastante carregado também desde cedo. Durante o dia, a previsão aponta chuva forte, com 78% de chance de precipitação, o que já indica que vai ser um dia bem molhado aqui na capital. À noite, apesar da chuva forte durante o dia, a previsão indica que o tempo dá uma trégua, ficando majoritariamente nublado, com apenas 27% de chance de chuva. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 23 e máxima de 28 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 76 a 97%. Mix. Gente, carnaval, né, ainda tem muita festa programada até o fim do mês. Muita gente está aproveitando, mas existe uma questão importante que é preciso ficar atento, principalmente para quem se empolgou demais e não se preocupou em usar preservativo, gente, antes de ter uma relação sexual com ali aqueles amores de carnaval. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas esteve nos blocos, bandas e escolas de samba orientando e distribuindo aí preservativos para os foliões, mas mesmo assim teve gente que se descuidou. Edneia Araújo traz pra gente um alerta importante sobre os riscos que muita gente pode ter assumido nesses dias de festa, não é não, Edneia? Conta mais, boa noite. É exatamente isso. Enquanto muita gente tenta se recuperar ainda da ressaca, outro risco pode estar começando agora, o das infecções sexualmente transmissíveis. Durante o Carnaval na Floresta 2026, a FVS, que é a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, colocou equipes nas ruas para distribuir preservativos, gel lubrificante e orientar os foliões. A ação necessária e urgente é reflexo do ano passado, quando o Amazonas registrou mais de 10 mil casos de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Manaus concentrou mais de 70% dessas notificações e quase metade dos casos foi entre jovens de 20 a 29 anos. Sífilis e HIV lideraram os diagnósticos no ano passado. No Carnaval de 2026, as equipes intensificaram ações no sambódromo, nos blocos, bandas e também estarão no Carnaboi, segundo o coordenador do Programa Estadual de HIV/AIDS e outras ISTs da Fundação de Vigilância em Saúde, Rodrigo Pedrosa. Foi possível levar informações de qualidade e reforçar a importância da prevenção combinada. Entre os foliões, nós distribuímos preservativos externos em 3 modelos diferentes, além de preservativo interno. Gel lubrificante, também levamos orientações sobre o autoteste e a profilaxia pré e pós-exposição ao HIV, que nós chamamos de PrEP e PEP. O momento de carnaval e alegria foi fundamental, pois a gente pôde levar um diálogo mais descontraído com a população. Acreditamos que essa educação sexual ela é fundamental para que a proteção e a qualidade de vida das pessoas sejam mantidas. Estamos mostrando para a população que a saúde e a diversão elas podem e devem caminhar juntas durante esse carnaval. Houve também orientação e campanhas de teste e tratamento, além de alertas sobre a importância do diagnóstico rápido. Mesmo assim, os números continuaram altos, apesar de o SUS oferecer exames e preservativos gratuitamente o ano inteiro. Carnaval é festa, mas quando a prevenção vira descuido, a conta pode chegar depois, né? E não tem fantasia que esconda esse risco. Agora, na quarta-feira de cinzas, fica o alerta. Quem teve relação sem proteção precisa procurar uma unidade de saúde para iniciar a PEP, que é a profilaxia após exposição imediatamente. A PEP, oferecida gratuitamente pelo SUS, pode prevenir infecção pelo HIV após uma situação de risco. O tratamento feito nos SPAs Alvorada e Coroado e na UPA José Rodrigues deve iniciar em no máximo 72 horas após a relação sexual de risco. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E por falar em carnaval, temos notícia boa, isso mesmo. Diminuiu o número de motociclistas, de motoristas na realidade, dirigindo alcoolizados esse ano em comparação ao ano passado. Exatamente, Kenneth. Esse ano foram registrados 44% menos casos de motoristas dirigindo alcoolizados. Esse foi o balanço do Detran nas blitz da Lei Seca. O repórter André Meirelles traz esse levantamento pra gente. Boa noite, André.
Muito boa noite a todos que nos acompanham. Olha, as fiscalizações desde a última sexta-feira 13 e que seguiram até a madrugada dessa quarta-feira submeteram mais de 12 mil motoristas a realizarem o teste do bafômetro. Desse total, 214 deram positivo. No ano passado foram 381 casos. Com isso, o balanço aponta uma queda de 44% nos testes positivos de alcoolemia em comparação com o ano passado. Além disso, foram registradas pelo Detran Amazonas 332 irregularidades com remoção de 22 veículos, que colocavam em risco a segurança no trânsito. Entre as principais infrações estão dirigir sem CNH, moto sem capacete, veículos sem licenciamento, descarga livre e desobediência à ordem de parada. O diretor-presidente do Detran no Amazonas, Davi Fernandes, falou da importância da fiscalização. O Detran Amazonas esteve em vários pontos da cidade com a fiscalização de trânsito. A fiscalização ela é muito importante para que possa inibir realmente o condutor que ainda insiste em dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. Então, mais uma vez, a gente pede a contribuição. O carnaval acabou, mas continuam as outras operações, as fiscalizações na rua, e pedimos à população sempre a consciência. Álcool e direção não combinam. Olha, as blitz aconteceram em todas as zonas da capital amazonense, em todos os eventos carnavalescos de grande porte, e vai continuar também durante os próximos dias. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. A Caixa Econômica Federal paga a partir de hoje a parcela de fevereiro do Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição, com inscrição social de final 3. E o valor mínimo corresponde a R$600, mas com adicionais o valor médio do benefício sobe para R$690,01. Neste mês, o programa de transparência de renda do governo federal alcançará 18,84 milhões de famílias com gastos de 13 bilhões de reais. 18 horas. E a gente fala agora de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária que aprovou uma nova indicação terapêutica para a vacina Gardasil 9, que passa a valer também para a prevenção de cânceres de orofaringe, cabeça e pescoço associados ao HPV. A nova indicação foi aprovada para crianças, homens e mulheres a partir dos 9 anos até os 45. A medida traz mais chances da luta contra essa doença tão grave que tem números tão alarmantes no Brasil e também aqui no Amazonas. Exatamente, o Kenneth. O Instituto Nacional do Câncer fez um levantamento dos tipos dessa doença, desse tipo, os tipos mais letais aqui na região. E no norte e nordeste, o câncer do colo de útero aparece como o segundo tipo que mais afeta as mulheres. Vamos agora saber os detalhes com a repórter Odineira hoje. Odineira, o curioso é que o câncer de colo de útero dá para prevenir com vacina disponível gratuitamente no SUS, não é mesmo? Conta pra gente por que as pessoas preferem arriscar a vida ao invés de tomar a vacina do HPV. Bom, pelo que se percebe, essa resistência é resultado de muita desinformação e mentiras envolvendo a vacinação HPV, que é o papiloma vírus humano, e que é aplicada em crianças e adolescentes dos 9 aos 14 anos de idade. Quem já não ouviu, por exemplo, a fake news de que a vacina HPV vai estimular a relação sexual precoce? É por causa dessas mentiras que muitos pais não vacinam as crianças, deixando-as vulneráveis ao câncer de colo de útero e outros tipos da doença no futuro. De acordo com o levantamento do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil vai registrar 781 mil novos casos de câncer por ano até 2028. Mas esses números não atingem todo o mundo da mesma forma. No norte, especialmente no Amazonas, o que mata não é só a doença, é a falta de prevenção e o diagnóstico tardio. Segundo o médico ginecologista Gerson Mourão, que é diretor-presidente da Fundação SECOM, enquanto nas regiões mais ricas predominam tumores ligados ao envelhecimento, como mama e próstata, no norte ainda pesam os cânceres que poderiam ser evitados, como o câncer de útero, o mais comum entre as mulheres, mesmo com a vacina contra o HPV disponível gratuitamente no SUS. Quero aproveitar aqui o programa para dizer o seguinte, que ele não vai só proteger do câncer do colo, ele protege do câncer do colo, de vagina, da vulva, do reto, do
pênis e de boca. Então, numa lapada só, você já está controlando 6 cânceres aí. E agora, o Ministério da Saúde, o governo federal agora, lança a maior proposta para controlar o câncer de colo no Brasil inteiro, né? Que é o que eles chamam de genotipagem. A genotipagem é um exame que eles vão procurar o gene do HPV e se ele não estiver presente desse exame, você só repete esse exame daqui a 5 anos e não faz mais preventivo. Bom, no Amazonas, 5.580 casos de câncer são registrados todos os anos e o câncer de colo de útero é o mais frequente, seguido por mama e próstata. Por causa desse ranking, o Amazonas criou o primeiro centro específico para cirurgias preventivas do câncer de colo de útero, o CEP-Colo, que é capaz de realizar por ano até 500 cirurgias preventivas em pessoas com potencial de desenvolver o câncer do colo de útero, como explica Gerson Mourão, diretor-presidente da Fundação SECOM. O que acontece quando você bota algo que ainda não é um câncer? Você está tirando 500 vagas por ano dos casos que já são câncer. Olha o impacto que esse centro vai dar. Nós tiramos os 500, criamos esse centro chamado de CEP-Colo, onde tem 4 centros cirúrgicos, 4 salas de atendimento. E aí, com isso, como eu disse, nós saímos de 500 conizações para um potencial de 3.000 conizações. Entre os homens, o câncer de estômago também aparece com força aqui no Amazonas, associado à pobreza, infecções e demora no diagnóstico. Bom, especialistas alertam que o câncer pode se tornar a principal causa de morte no país nos próximos anos. E em alguns casos, como a gente verificou, tem prevenção. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,21%, cotado aos R$ 5,24. O euro fechou em queda de 0,45%, cotado aos R$ 6,17. O Bitcoin fechou em queda de 2,19% aos R$ 348.134. E o Bovespa recuou depois do feriado de carnaval e fechou em queda de 0,59% aos 185.556 pontos. E a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a referência oficial da inflação do país, passou de 3,97% para 3,95% em 2026. A estimativa está no boletim Focus, divulgado hoje. Pela sexta semana seguida, a previsão para a inflação de 2026 foi reduzida e está dentro do intervalo da meta para variação de preços que deve ser perseguida pelo Banco Central. Segundo o Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3% com intervalo de tolerância de 1,5 ponto por cento acima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 1,5% e superior de 4,5%. Em janeiro, a alta dos preços da conta de luz e da gasolina fizeram a inflação oficial do mês fechar em 0,33%, mesmo patamar de dezembro. De acordo com o IBGE, o resultado fez o IPCA acumular alta de 4,44% em 2025 e isso está dentro da meta do Conselho Monetário Nacional. 18 horas. Quem ainda não tem nome do pai na certidão ganha uma nova chance, gente. A Defensoria abre agendamento para mutirão gratuito de reconhecimento de paternidade. São 870 vagas em Manaus e no interior do estado. No interior, os agendamentos já estão abertos conforme a organização de cada unidade. Aqui em Manaus começa amanhã, dia 19 de fevereiro. E o repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite, é isso. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas abriu aí o agendamento para a campanha Eu Tenho Pai, que é um mutirão que garante reconhecimento de paternidade e maternidade biológica
e socioafetiva. Ao todo, vão ser aí 870 vagas, 500 para atendimento presencial, 120 para atendimento virtual em Manaus e mais 250 vagas no interior. O serviço é totalmente gratuito e inclui aí exame de DNA e a inclusão do nome do pai na certidão do nascimento. Na capital, o agendamento começa dia 19 de fevereiro e o mutirão acontece de 23 a 27 com atendimento virtual e presencial. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp 92 98559 1599. No interior, o agendamento é presencial. Nas defensorias dos municípios, as ações acontecem entre os dias 23 de fevereiro e 9 de março. A campanha Eu Tenho Pai, criada em 2022, já está na 5ª edição e se tornou referência ao garantir exame de DNA custeado pela própria defensoria e aí acelerando o processo e facilitando, o acesso à justiça. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. A fé, a reflexão e o compromisso com o próximo marcaram o início de um dos períodos mais importantes para os católicos, o lançamento da campanha da fraternidade. Fiéis se reuniram nesta quarta-feira de cinzas aqui em Manaus para celebrar a abertura da campanha da Fraternidade 2026, um momento que convida a renovação espiritual e também a consciência social. A mobilização foi conduzida pela Arquidiocese de Manaus e faz parte de uma iniciativa nacional promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E além de marcar o início da quaresma, o período convida os fiéis não apenas a orações, mas também a ação. A repórter Vanessa Lima volta a conversar com a gente aqui no 18 horas e traz mais detalhes a respeito desse momento. Vanessa, qual o tema da campanha da fraternidade desse ano? Conta pra gente. Boa noite mais uma vez. Muito boa noite mais uma vez para você, Karime, ao Kennedson e a todos os nossos ouvintes. Olha só, o tema da campanha da fraternidade desse ano traz uma reflexão muito importante e necessária. Em 2026, o tema é Fraternidade e Moradia, com o lema Ele Veio Morar Entre Nós. A proposta é um convite direto para que todos nós possamos parar e olhar com mais atenção para as dificuldades enfrentadas por muitas famílias que ainda vivem em condições precárias. A iniciativa é promovida todos os anos em todo o país pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e aqui em Manaus, a abertura da campanha foi realizada nessa quarta-feira, marcando o início da quaresma, que é aquele período dedicado à oração e à conversão na tradição católica. A missa, junto ao ritual de imposição das cinzas, que é o símbolo de humildade e convite à mudança de vida, reuniu diversas pessoas e inspirou os participantes a refletirem sobre a própria fé e sobre os desafios sociais que nos cercam. Durante a celebração, os fiéis mostraram que a campanha não é apenas um evento religioso. Para a empresária Bélcia Marques, a campanha é um chamado à responsabilidade social. Vamos ouvi-la. Bem, hoje se inicia a quaresma e com ela a campanha da fraternidade. Eu acredito que a campanha da fraternidade é um momento muito especial para todos nós, porque ela nos faz parar e refletir não só sobre a nossa fé, mas também sobre o nosso papel na vida de outras pessoas. Neste ano, falar sobre moradia é falar sobre dignidade, sobre acolhimento, e nos lembra que não basta apenas rezar, precisamos agir, estender a mão e ajudar a transformar a realidade de quem mais precisa. 18 horas. Ao longo de toda a quaresma, esse tema será trabalhado nas igrejas, nas missas e nos encontros, reforçando a ideia de que a fé também envolve o compromisso com uma sociedade mais justa. A proposta é que as comunidades desenvolvam ações concretas, promovam a solidariedade e contribuam para transformar a realidade, especialmente das pessoas mais vulneráveis. Muito que bem, obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, antes de você contar pra gente como é que está a volta para casa, eu sei que o governo federal autorizou o envio de forças nacionais de segurança pública aqui para o estado do Amazonas. Conta mais pra gente.
Isso mesmo, boa noite. E a medida tem validade inicial de 90 dias e essa atuação da Força Nacional de Segurança Pública vai ser concentrada na calha dos Rios Negro e Solimões. O foco principal está nos municípios de Barcelos e Coari, apontados aí como áreas de maior incidência de crimes transnacionais e ambientais, e a mobilização acontece aí em meio a essa intensificação das operações contra o crime organizado na fronteira e com apreensões recentes de grandes quantidades de drogas em ações conjuntas entre a Polícia Federal, forças estaduais e autoridades de países vizinhos. Para encerrar aqui dando a parcial do trânsito, né? Chuva na capital amazonense. A gente tem informações aqui da Avenida Maripiranga, no sentido volta para casa, sentido centro-bairro, naquele trecho próximo ao Ipaão, onde normalmente costuma ser bastante carregado, até que tá tranquilo hoje para quem vai seguir no sentido da Torquato Tapajós. Volto com vocês, até amanhã. Muito obrigada, André Meirelles. Até amanhã. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Terminado o carnaval, as articulações políticas para as eleições de 2026 devem se intensificar. Esse ano, os brasileiros vão eleger um presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Muito além das articulações partidárias e de nomes, o eleitor deve ficar atento aos discursos. E por trás dos discursos, o que eles revelam sobre os candidatos, o que eles pensam e pretendem fazer. E cobrar logo, e não deixar muito para depois não, os programas de governo. Como é tradição, muitos acabam eleitos e não cumprem o que prometem. Registram planos genéricos, sem números e não servem para nada. É preciso que se comprometam com programas bem estruturados para a saúde, educação e segurança pública. Digam claramente o que vai ser feito, quanto vai ser gasto, quando e onde. Só assim será possível o eleitor ter uma visão transparente dos programas e, depois da eleição, poder cobrar a realização das promessas. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Muito boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanharam o 18 horas até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews, para não perder nenhuma informação. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.